Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos de volta aqui com o nosso programa semanal aos sábados e hoje eu vou falar de um assunto triste, indigesto, necessário, urgente, sempre de ser repetido, de ser debatido, de ser estudado, de ser aprofundado, para que nós possamos extinguir esta chaga social que está em nossa sociedade, que foi constituída como uma sociedade escravocrata, né? Que é o racismo. Né? Mas também essa perpetuação, né, da mentalidade escravocrata no Brasil, que se estende principalmente contra as populações negras, mas também aquelas que não são negras, mas que são periféricas, né? Que a maioria é negra ou tem ascendência negra. Então, nós temos um racismo e um classismo e uma discriminação arraigadas na mentalidade das elites brasileiras que são difíceis de serem arrancadas, porque são perpetuadas, né, já há séculos. E as pessoas nem percebem, nem têm consciência disso. Então, hoje há muita gente, felizmente, que faz estudos sociológicos, políticos, sociais, de todas essas temáticas. Há muita militância nas redes sociais, há poesias, há literatura, enfim, um universo, né, que se faz presente, isso tanto nos Estados Unidos, que tem praticamente a mesma história que a nossa, né, quanto no Brasil, né, e também foi lá que começou toda essa ideia de estudo do racismo, com os feminismos negros, né, com as feministas negras, e aqui no Brasil também hoje temos essa militância, esse aprofundamento, esse debate. Mas essa semana, essas últimas semanas, veio à tona uma notícia que me impressionou muito, todo mundo está comentando nas redes sociais, né? Está sendo exibido um podcast que se chama A Mulher na Casa Abandonada. Né? E é a história de uma mulher que foi com seu marido na década de 70 para os Estados Unidos, uma pessoa rica, descendente dos barões do café de São Paulo, e que levou uma empregadinha, né? Uma pessoa que já desde a adolescência trabalhava na sua família, né? Como se fosse uma escrava particular. Levou e durante 20 anos esse casal, o homem e a mulher, e ele trabalhava para a NASA, fazia um produto lá para oferecer para a NASA, portanto estava muito bem estabelecido lá, usavam essa menina, essa moça, que depois foi se tornando adulta e mais velha, de maneira assim, escravizavam, batiam, espancavam, não davam liberdade, não pagavam salário, enfim, em situação, como se diz legalmente, como se diz, análoga à escravidão, né? Ou seja, situação de escravidão. Né? E até que os vizinhos denunciaram, né? E ele foi preso, foi condenado pela justiça americana e ela fugiu. Fugiu e hoje ela mora numa mansão caindo, toda desmoronando em Genópolis e está lá, né? Nunca foi punida por nada, enfim. Mas certamente não é uma pessoa que tenha uma felicidade, um equilíbrio interno, vive numa casa em ruínas, né? Sozinha, enfim. Se a justiça humana não alcança os criminosos, a consciência está sempre lá, né? Sempre, em algum ponto da vida, a consciência vai apontar. Se não apontar nesta vida, na outra, né? Esta convicção eu tenho porque eu sou reencarnacionista, sou imortalista, acho que a vida continua e a consciência, algum momento desperta, algum momento vai desabrochar o arrependimento, o remorso por um crime cometido, e isso foi um crime hediondo. Né? Mas isso nos demonstra o quanto que isso está, porque vira e mexe saem casos desse tipo. Né?
de pessoas que foram escravizadas durante 20, 30, 40 anos. Em Minas teve recentemente um professor universitário, a pessoa negra nesse caso, essa dos Estados Unidos eu não sei se era negra ou não descobri essa informação em nenhum lugar, mas no caso de Minas Gerais, né, recentemente também houve esse caso de uma pessoa negra que foi a vida inteira, um professor universitário, né, fazendo isso. Quer dizer, vocês veem como isso está arraigado, mas há tantos fenômenos. A matança nas periferias, né, das grandes cidades, majoritariamente de negros, jovens, crianças, o encarceramento coletivo dos negros, isso tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a maior parte dos encarcerados são negros, né? Existe um projeto, né, de extinção, né, de discriminação, um projeto das elites de excluir, de exclusão social, de exclusão existencial, de exclusão vital, de exclusão. E toda vez que se tem algum avanço, como no caso das cotas, né, de estudo das universidades, como as leis contra o racismo, há tentativas de retrocesso, como nós estamos observando, né? Então é preciso muita militância, muita consciência, muita educação das crianças, dos jovens, dos adolescentes, educação do povo, para que primeiro as pessoas discriminadas, as pessoas, os negros, né, e as classes sociais em geral discriminadas, ou as pessoas, as minorias discriminadas, no caso dos negros não são minorias, né, porque são mais da metade do povo brasileiro, né? Então não é minoria, isso que é uma coisa incrível, assim como quando a gente fala das mulheres, não é minoria, simplesmente é mais da metade também, né, da população, um pouco mais da metade da população, então não é minoria, isso que é uma coisa inacreditável, né? É uma minoria oprimindo uma maioria, né? E isso que é uma coisa inaceitável. Então é preciso o tempo inteiro fazermos uma campanha, fazermos uma militância, fazermos um discurso, fazermos atitudes afirmativas, mesmo sendo brancos, mas estando em luta ao lado dos companheiros negros, daqueles que passam por essa discriminação, mesmo pertencendo a uma classe social não periférica, como é o meu caso, mas estando ao lado daqueles que estão nas periferias, sofrendo a fome, a discriminação, a polícia invadindo, as matanças, os genocídios que nós vemos todos os dias nos órgãos das imprensas alternativas, né? Porque isso não aparece todo dia na Globo, não aparece todo dia nos jornais, né? Nas imprensas oficiais, a imprensa mais elitista, mas está todo dia nas redes sociais, para quem acompanha, um Ideia Ninja, os Jornalistas Livres, um GGN, um Diário do Centro do Mundo, enfim, essas mídias que procuram trazer notícias que não são tão enfatizadas ou até abafadas pela mídia, pela grande mídia, né? Então quem acompanha isso o tempo inteiro vive com uma angústia no peito, com uma tristeza, com uma indignação, com uma revolta por essas circunstâncias que se perpetuam há séculos, né? Quer dizer, nós tivemos a suposta abolição da escravatura do Brasil, mas nunca houve uma integração de fato real, verdadeira, das populações que antes eram escravizadas e de suas herdeiras, né? Aqueles que são descendentes dessas populações, né? Então, não houve um projeto no Brasil de integração social, política, educacional, nada, né? E nós até hoje enfrentamos essa dualidade na nossa sociedade brasileira. É por isso que a gente precisa de ações afirmativas. Uma das ações afirmativas que eu acho importante é ouvirmos, incorporarmos, darmos, emprestarmos, aceitarmos, nós que somos brancos, a voz dos negros, né? Aquilo que eles trazem da sua história, da sua vivência, da sua experiência vital, existencial, ancestral, né? Então, por exemplo, este livro aqui, ó, Cadernos Negros, Poemas Afro-Brasileiros, de uma editora chamada Quilomboge, muito interessante, né? Tem poesias fantásticas, eu vou aqui ler 3, pelo menos, né?
que me tocaram particularmente. Uma é justamente sobre a África, né? África, de Romildo e Beje. África, linhas e entrelinhas, norte, sul, leste, oeste, fronteiras tribais das geografias naturais, saberes espaciais, naturalizações opressivas, recessivas e coloniais. África, berço de reis, sublimes orixás, desenhos ancestrais, conhecimentos e sabedorias, navios negreiros, de poesias roubadas, de corpos invadidos, desumana história, carregada pelos movimentos. África de cá. Oxalá, Ogum, orixás, não nos deixemos silenciar, incorporemos as cores quentes, não inutilizemos nossas forças, não retalhemos nossos sonhos, abrigamos os elos de Ubuntu, resgatemos nossas essências. África de cá, semeia a cultura, planta amor nas dores, nos ensinamentos, floresce nas adversidades, luta para não perder identidade. África, de Obá, Iemanjá, de Ogum Ayê, Xangô, Yansan, Nanã, Manhã, tamborizemos nas criações dos caminhos plurais, nas formações das diversidades, mitos, conhecimentos e sabedorias. África, quando caminho, sei que as linhas nascem lá. África de várias etnias, bantus, iorubás, ijexás. África de cá, conversando com as vozes. África de lá. Muito bonito, emocionante, né? E nós temos que lembrar que todos nós temos uma ancestralidade na África, que é onde se originou a vida. Pele preta, Samuel Neri. Submundano periférico. Nas estranhas entranhas, marginal. Eu, abolido, segregado, alforriado, retinto, reluzente, brilho espontâneo na dura carne. Carne que sua, carne que chora, carne que sangra, vermelho. Preta pele, caro desígnio, marca registrada a ferro, a fogo, a couro. Couro cortando couro, escancarando a carne e o vívido sangue. Nada de doce no açoite. Não azeita, não abranda, não amansa. Levanta-te, carne dura. Dura dor esfolando, moldando, irando, forjando nas cinzas submundanas e periféricas a fortaleza, a preta pele. E por fim, uma tão triste, verdadeira, né? Do nosso cotidiano, em São Paulo, no Rio, nas capitais, no meio do meu caminho. No meio do caminho tem uma blitz. Tem uma blitz no meio do caminho. Tem uma blitz no meio do caminho, tem uma blitz. Não dá tempo de esquecer esse tipo de acontecimento. Para quem, como eu, tem pele retinta tão discriminada, não nos deixam esquecer que no meio do caminho tem uma blitz. Tem uma blitz no meio do caminho. No meio do caminho tem uma blitz. Essas são as nossas poesias e reflexões do dia, esperando que possamos semear um pouco mais de igualdade e justiça nessa sociedade ainda tão escravocrata, racista, onde a abolição foi apenas um ato simbólico, mas que até hoje não atingiu muita gente. Fica aqui o nosso abraço por hoje.